Hoje eu abordo acerca do meu assunto preferido em direito constitucional, que é o controle de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade ele é exercido pelo Poder Judiciário como um todo, haja vista que aqui no Brasil se adota o modelo difuso de controle de constitucionalidade, ou seja, pode ser exercido por todo e qualquer juiz. Em realidade, alguns doutrinadores preferem dizer que, na verdade, a maioria, que adotamos um sistema misto que vincula o sistema difuso, aquele exercido no caso concreto por todo e qualquer juiz, e o concentrado, que é exercido pela Constituição, de ser exercida tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelos tribunais de justiça. Então, a Constituição também abre essa margem para que se exerça o controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro desse controle a própria Constituição Estadual, o que não impede, segundo a jurisprudência do STF, que também se faça um controle no âmbito estadual, mas cujo parâmetro seja a própria Constituição Federal, embora realizado no Tribunal de Justiça. Não é muito dizer que o papel de guardião da Constituição não se atém apenas ao Supremo Tribunal Federal. Ele é exercido antes por toda a sociedade, por todos os poderes, como forma de garantir, inclusive, a federação, o princípio federativo que está ali entre os primeiros artigos da Constituição. Não por acaso, Peter Arbely, ele escreveu um livro que trata da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição e que ele categoriza como sendo capazes de interpretar a Constituição todos os membros da sociedade, o cidadão, os advogados, os juízes, promotores e por aí vai. Isso se dá porque, numa sociedade pluralista e democrática, garantir que apenas poucos ou um ou dois órgãos detenham esse papel de guardião constitucional seria limitar a força normativa da Constituição, seria limitar a eficácia e efetividade das normas constitucionais. Eu acrescento sob uma perspectiva totalmente razoada e desproporcional, haja vista que a própria Constituição estabelece que o povo detém também soberania sobre as decisões do Estado. O Estado ele tem como princípio fundante a própria federação, tem como princípio fundante a soberania popular, a vontade do povo. Pois bem, isso, claro, sem me aprofundar e me distanciar desse aspecto, também tendo em vista o que diziam os justnaturalistas do século passado, em especial Rousseau, que estabelecia que o povo ele cede parte da sua liberdade para o Estado, para que, então, por meio de uma decisão do povo, esse Estado se forme por meio de um contrato social. Mas, enfim, esse aqui já estou me desbordando bastante do assunto. Então, é uma característica minha, eu sempre tenho que perder essa característica, mas retornando aqui. O controle de constitucionalidade, ele existe porque ele deve... A Constituição e o Estado federado devem se manter harmônico. Deve haver uma equivalência entre aqueles objetivos pautados pelo Estado, e com o Estado aqui eu incluo todas as instituições, e o que está previsto na Constituição, principalmente no que tange à feitura das leis. Toda legislação existente no país deve estar em harmonia com a Constituição Federal, que é o ápice de todo o sistema normativo brasileiro e da maioria dos países, salvo Inglaterra, que até hoje não tem uma Constituição propriamente dita. Mas
Eu reitero que a Constituição é o ápice do sistema normativo, porque é importante. Hans Kelsen previu isso quando ressaltou acerca da nova norma hipotética fundamental, que seria a Constituição. Não é uma norma posta, mas uma norma pressuposta, que está no ápice do sistema. Que eu abro um parêntese para dizer que Hans Kelsen, na verdade, não saiu da boca dele a questão dos escritos dele, a questão da pirâmide normativa. Isso é uma coisa que se induz acerca por conta dos seus escritos. Então, esse controle de constitucionalidade, uma vez estabelecidos as suas bases, para garantir a rigidez do sistema normativo, cumpre delimitar por quem ele é exercido e quais são os legitimados para requererem esse controle pelo Poder Judiciário, uma vez que é característica da Constituição do Poder Judiciário a inércia, e tendo em vista também inafastabilidade, quem são esses legitimados? Eles estão previstos ali no artigo 103 da Constituição. Entre eles, só a título de exemplo, está o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, mesas da Câmara, do Congresso, da Câmara, do Senado, enfim, o governador, etc. E no âmbito estadual, não é permitido, segundo o STF, estender para outros legitimados, além dos que constam nesse rol. Mas é possível, por exemplo, sintetizar esse rol, desde que no âmbito estadual a legitimação para agir não se detenha na mão de um único órgão ou de um único agente que personaliza um determinado órgão. Cabe outros vídeos acerca do controle de constitucionalidade, porque 5 minutos para falar acerca é pouquíssimo, já se vão 7 minutos, meu limite são 5, então é muito provável que eu faça outros vídeos para abordar acerca desse assunto, e como eu deixei transparecer, eventualmente eu farei alguns vídeos acerca da própria filosofia jurídica, das suas bases, dos seus mais variados filósofos e etc., porque é um tema que eu gosto bastante. Não consigo deixar de tentar colocar o assunto ali dentro da filosofia jurídica, dentro dos tópicos jurídicos que eu abordo aqui. Enfim, eu tentarei fazer um vídeo mais conciso de 5 minutos e abordar em diversas partes, parte 1, 2, 3, 4, em temas que forem de elevada complexidade, como é o caso do controle de constitucionalidade.